Talvez não acredite que a pobreza pode levar um homem a fazer escolhas que fazem o seu coração bater forte de medo e tremer de esperança ao mesmo tempo. Talvez não acredite que, às vezes, o destino bate à nossa porta de maneiras que ninguém poderia prever. Mas é a verdade, e esta é a história de Mason Calloway. Mason era um pai solteiro que trabalhava como zelador na sede da Aldrich Holdings, em Austin, Texas. Um homem a quem a vida tinha levado ao limite. Todas as manhãs, Mason acordava antes do seu filho, Mason Jr., e já estava de pé, pronto para o dia. É a verdade. E esta é a história de Mason Calloway. Mason era um pai solteiro que trabalhava como zelador na sede da Aldrich Holdings, em Austin, Texas, um homem que a vida tinha levado ao limite. Todas as manhãs, Mason acordava antes mesmo do sol nascer, não por causa do despertador, mas por causa da tosse seca que vinha do pequeno quarto ao lado. Ellie, sua filha de 6 anos com olhos azuis cristalinos, tinha uma doença cardíaca congênita que precisava de cirurgia urgente, e Mason não tinha nada além de um par de mãos calejadas e uma montanha de dívidas médicas pesando sobre ele como se o céu estivesse a desabar sobre os seus ombros. A vida de Mason não sempre sido tão sombria. 3 anos atrás, ele tinha uma família, uma pequena casa nos subúrbios de Austin, um emprego estável numa oficina mecânica e uma esposa que ele acreditava que ficaria ao seu lado pelo resto da vida, Dana. Mas tudo desmoronou no dia em que o médico lhes disse que Ellie precisava de uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia que custaria mais de os $200. Zilha aos dólares e o seguro não cobria. Dana olhou para Mason com olhos frios e disse uma frase que pareceu apertar o coração dele até partir. Não consigo mais viver assim. Ela foi embora, não porque não amava Ellie, mas porque não era forte o suficiente para enfrentar uma tempestade tão grande. Ela escolheu outra vida com outro homem em outra cidade. E Mason ficou porque era a única coisa que sabia fazer. Ele vendeu a casa, pagou parte da dívida, mudou-se para um apartamento apertado na zona leste da cidade e aceitou um emprego de zelador na Aldrich Holdings, uma das maiores empresas financeiras do Texas, simplesmente porque o salário era um pouco mais alto e lhe permitiam trabalhar no turno da noite para que pudesse ficar com Ellie durante o dia. Todas as noites, quando o arranha-céus mergulhava no silêncio, Mason limpava todos os painéis de vidro, polia todos os pisos de mármore, limpava escritórios tão luxuosos que sabia que nunca se sentaria neles. E todas as noites, quando passava pelo 47º andar, o último andar do edifício, via sempre uma luz acesa. Era o escritório de Caroline Aldrich. Caroline não era apenas a CEO da Aldrich Holdings. Ela era a proprietária, a herdeira, a bilionária mais poderosa do Texas. Havia rumores de que ela poderia comprar uma cidade inteira sem pestanejar, que uma vez despediu um executivo simplesmente porque ele ousou olhar nos seus olhos, que nunca sorriu na frente de nenhum funcionário. Mason nunca tinha falado com ela, nunca tinha chegado a menos de 10 metros dela. Para um homem como ele, Caroline Aldrich pertencia a outro mundo. Um mundo de jatos particulares, festas luxuosas e decisões que podiam mudar o destino de milhares de pessoas. Mas tudo mudou numa noite de outubro. Naquela noite, Mason estava a limpar as escadas do 46º andar quando o seu telemóvel tocou. Era o hospital. A voz da enfermeira fez o seu coração parar. Sr. Calloway, o estado da Ellie está a piorar. O médico diz que a cirurgia não pode esperar mais. Precisamos da sua resposta dentro de uma semana. Mason desabou nos degraus com o telemóvel ainda na mão. Uma semana. Ele precisava de $200 mil no Brasil em uma semana, e sua conta bancária não tinha nem 300. Ele não tinha ideia de quanto tempo ficou sentado ali, talvez alguns minutos, talvez uma hora. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e ele se preocupou em enxugá-las. Então, uma voz fria e afiada como uma lâmina ecoou acima dele. O que está a fazer aqui? Mason olhou para cima. Caroline Aldrich estava no topo da escadaria, olhando para ele. Um terno preto perfeito, cabelo loiro preso num coque apertado, olhos azuis gelados. Desculpe, senhora. Mason levantou-se rapidamente, enxugando as lágrimas. Vou voltar ao trabalho imediatamente. Mas Caroline não saiu. Ela ficou ali, olhando para ele como se estivesse a ler um livro aberto. Você trabalha no turno da noite, certo? Sim, senhora Mason Calloway. Estou aqui há 8 meses. Caroline ficou em silêncio por um momento, depois falou, sua voz não alta,
mas poderosa o suficiente para silenciar toda a escadaria. Amanhã de manhã, acerto-a no meu escritório. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, ela se virou, o som de seus saltos ecoando pelo vasto espaço vazio. Naquela noite, Mason dormiu. Deitou-se no sofá velho, olhando para o teto descascado, perguntando-se o que tinha feito de errado. Ela iria despedi-lo por chorar no trabalho? Se perdesse este emprego, o que mais lhe restaria? Às 7 da manhã seguinte, Mason estava em frente às portas de vidro do 47º andar. Nunca tinha visto este lugar durante o dia. A luz do sol do Texas entrava pelas janelas enormes, fazendo o escritório parecer um palácio. A secretária de Caroline, o conduziu para dentro. O escritório era tão grande quanto todo o seu apartamento, com piso de mármore, uma mesa de carvalho preto e uma parede inteira de vidro com vista para Austin, onde outros edifícios pareciam brinquedos em miniatura. Caroline sentou-se atrás da mesa e não o convidou a sentar-se. Apenas olhou para ele e empurrou uma pasta de couro castanho para a frente, abrindo-a. Mason pegou a pasta com as mãos trêmulas. Dentro havia uma pasta grossa e no momento em que ele abriu a primeira página, o seu coração quase parou. Era o prontuário médico de Ellie, o diagnóstico, o plano de tratamento, o custo da cirurgia, todos os detalhes. Onde você conseguiu isso, Mason? Caroline não conseguiu responder. Levantou-se e caminhou em direção à janela, de costas para ele. Posso ajudar a sua filha, Mason? Posso pagar toda a cirurgia, apagar todas as suas dívidas, dar a si e à sua filha uma nova casa, uma nova vida. Mason ficou paralisado, como se a sua alma tivesse deixado o seu corpo. O que ele ouviu era grande demais para ser real. Então, Caroline virou os seus olhos azuis, afiados e frios, mas em troca, disse cada palavra caindo como metal batendo no chão. Você deve me dar algo que o dinheiro não pode comprar. A sala de repente ficou tão pesada que Mason mal conseguia respirar. O quê? O que é, senhora? Caroline aproximou-se perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro do seu perfume caro, perto o suficiente para que ele visse as rugas cansadas ao redor dos seus olhos. E com uma voz que não tremia nem um pouco, ela disse, quero que me dê um filho. Se ainda está a ouvir, inscreva-se para não perca a próxima parte, onde a verdade por trás da oferta de Caroline começa a se revelar. Mas o que Mason não sabe é que a verdadeira razão pela qual Caroline precisa de um filho é muito mais amarga e perigosa do que ele poderia imaginar. Você consegue adivinhar o que é? Continuaremos logo após isso. Mason ficou parado ali, como uma estátua. Ele tinha certeza de que tinha ouvido mal. Senhora, eu não entendo. Caroline voltou para a sua secretária, sentando-se com a postura de alguém muito familiarizado com o controle de tudo ao seu redor. Ouviu-me perfeitamente bem, Mason. Não gosto de repetir-me, mas por quê? Você poderia ter qualquer pessoa, poderia... O que... Caroline interrompeu-o com voz aguda. Contratar uma barriga de aluguer, encontrar um homem da classe alta. Acha que não tentei? Ela abriu uma gaveta e tirou outro arquivo, mais espesso do que o de Ellie. 15 anos, Mason. 15 anos. Tenho procurado um homem em quem pudesse confiar e sabe o que encontrei? Ela tirou o arquivo para cima da secretária. Os papéis espalharam-se. Fotos secretas, contratos pré-nupciais, relatórios de investigação privada. O primeiro era um advogado em Dallas que assinou secretamente um acordo com uma empresa rival, mesmo antes de me pedir em casamento. O segundo era um médico supostamente respeitável que se revelou estar a namorar com outras 3 mulheres ao mesmo tempo. O terceiro, Caroline fez uma pausa pela primeira vez. Mason viu algo diferente nos seus olhos, não raiva, mas dor. O terceiro era Richard Mercer, filho de uma família prestigiada, bonito, charmoso, dizia exatamente o que eu queria ouvir. Quase me casei com ele. Ela levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade de Austin, que acordava lentamente sob o sol da manhã. Um dia antes do casamento, encontrei um acordo pré-nupcial que ele havia escondido na sua pasta. Ele contratou o seu próprio advogado para redigir o acordo com cláusulas que, se eu assinasse, lhe dariam o controle de 30% dos meus bens no momento em que nos casássemos. Mason ficou em silêncio. Ele não sabia o que dizer. Foi então que eu entendi. Caroline continuou, baixando a voz.
Ninguém me quer. Eles só querem o que eu tenho. Meu nome, minha riqueza, meu poder. Ninguém vê Caroline, eles só veem o nome Aldrich. Ela se virou e olhou diretamente para Mason. Mas você é diferente, Mason. Mason não conseguiu esconder seu choque. Sou apenas o zelador, Caroline. Exatamente, Caroline assentiu. És a única pessoa neste edifício que não quer nada de mim. Não me elogias. Não tentas aproximar-te. Até evitas olhar para mim sempre que passo por ti. Eu... eu só achei que era educado. Isso é honestidade, Caroline aproximou-se. 8 meses, Mason. Eu observei-te durante 8 meses. Trabalhas duro, nunca te queixas, não roubas nem mesmo uma caneta. E todas as noites, exatamente às 23, fazes uma videochamada para a tua filha. Não importa o quanto estejas exausto. Mason sentiu-se exposto. Ela sabia tudo sobre ele. Também sei sobre a Dana, disse Caroline, suavizando um pouco o tom de voz. Sei quando ela partiu, com quem e onde ela está agora. Sei que nunca disseste uma palavra ruim sobre ela na frente da Ellie, não importa o que ela fizesse. A Ellie não precisa saber, murmurou Mason. Ela já perdeu o suficiente. Caroline olhou para ele por um longo momento. Depois acenou com a cabeça, como se ele tivesse acabado de passar num teste invisível. É por isso que escolhi você. Você não é perfeito, mas é decente. E no meu mundo a decência é mais rara do que diamantes. Ela puxou a cadeira à sua frente e sentou-se pela primeira vez ao nível dos olhos de Mason. Tenho 41 anos, Mason. O meu relógio biológico está a contar. O conselho de administração, aqueles velhos que trabalharam com o meu pai antes mesmo de eu nascer, estão à espera que eu fale. Eles querem que eu seja ausente para que possam destruir a empresa que o meu pai passou a vida a construir. Então, precisas de uma criança para provar que o legado dos Aldrich continuará. Caroline acenou com a cabeça. E eu preciso de um pai em quem possa confiar. Alguém que não seja ganancioso, alguém sem ambições políticas, alguém que desapareça quando tudo acabar, vivendo a sua própria vida com dinheiro suficiente para nunca mais olhar para trás. Mason sentiu-se como se estivesse à beira de um precipício. De um lado estavam todos os valores com os quais ele foi criado. Honra, integridade, dignidade. Do outro lado estava lá sua filha, deitada numa cama de hospital, contando os dias. E se eu recusar? Caroline inclinou ligeiramente a cabeça com um olhar firme. Então você pode ir embora. Ninguém jamais saberá sobre esta conversa. Você continuará a trabalhar como de costume. E eu... Ela fez uma pausa. Encontrarei outra maneira e ele... Isso não é da minha conta. A voz de Caroline tornou-se fria novamente. Estou a oferecer um acordo comercial. O apartamento ficava no quarto andar, com vista para um beco cheio de lixo e barulho do bar ao fundo da rua, mas ainda assim era o melhor lugar que Mason podia pagar com o seu salário atual. O que está acontecendo, filho? Lorraine perguntou, com as mãos trêmulas segurando a grade de ferro. Mason ficou em silêncio por um longo tempo, sem saber por onde começar. Mãe, se eu tivesse a chance de salvar Ellie, mas essa chance exigisse que eu fizesse algo, algo que não tenho certeza se é certo ou errado, o que você acha que eu deveria fazer? Ela olhou para ele, seus olhos envelhecidos ainda perspicazes. Do que você está falando? Seja mais claro, não consigo, posso contar os detalhes. Mason abanou a cabeça. É que tem a ver com alguém muito rico, alguém que poderia pagar toda a cirurgia da Ellie, tudo, mas, em troca, ele não poderia terminar. Lorraine ficou em silêncio por um momento, depois perguntou, é ilegal? Não. Isso magoa alguém? Mason pensou em Caroline, os olhos frios que escondiam a solidão, as histórias que ela contava, as feridas que ela não conseguia esconder completamente. Não sei, mãe, eu realmente não. Lorraine exalou lentamente, voltando os olhos para o apartamento onde Ellie dormia, o seu pequeno peito subindo e descendo com esforço. Tu sabes do que o teu pai morreu, certo? Mason acenou com a cabeça. O seu pai, Harold Calloway, tinha morrido há 5 anos de cancro no pulmão. Um mecânico que trabalhou durante 40 anos, nunca tirou férias, nunca se queixou. O teu pai era o homem mais gentil que conheci, disse Lorraine com a voz a tremer ligeiramente. Trabalhou toda a sua vida, nunca deveu um cêntimo a ninguém, nunca fez nada de errado e morreu no quarto mais barato do hospital, simplesmente porque não podíamos pagar por melhores cuidados.
Ela virou-se para Mason, com os olhos a vermelhar. Eu amava o teu pai. Tenho orgulho dele. Mas às vezes pergunto-me se ele tivesse sido um pouco mais flexível, um pouco mais disposto a ceder, se ainda estaria vivo hoje. Uma dor aguda atravessou o peito de Mason Peito. O que está a tentar dizer? Ela pegou na mão dele e apertou-a gentilmente. Não sei o que essa pessoa quer de si, mas sei de uma coisa. Ela direcionou os olhos para Ellie. Essa criança é tudo o que nos resta. Se há uma maneira de salvá-la sem vender a sua alma ao diabo, então, filho, pense muito bem antes de recusar. Ela levantou-se, colocando a mão gentilmente no ombro de Mason. Não posso decidir por si. Esta é a sua vida, mas seja qual for a sua escolha, estarei ao teu lado. Então ela voltou para dentro, deixando Mason sozinho sob o céu cinzento de Austin naquela noite. Mason não conseguiu dormir. Sentou-se ao lado da cama de Ellie, ouvindo cada respiração ofegante que ela dava. O monitor cardíaco, emprestado pelo hospital, emitia um bip constante, como um relógio da morte a contar os segundos. O médico disse que Ellie talvez não sobrevivesse mais 6 meses sem cirurgia. 6 meses. 180 dias. Mason tentou de tudo. Solicitou um empréstimo bancário, que foi negado porque não tinha garantias. Ligou para Dana, que não atendeu. Ele criou uma página para arrecadar fundos e conseguiu alguns milhares de dólares antes de desaparecer entre inúmeras outras histórias desesperadas. Ele até considerou vender um rim, mas era ilegal e o mercado negro era muito perigoso. Mason olhou para as suas mãos calejadas, mãos que limparam milhares de metros quadrados de piso, repararam centenas de carros antigos, seguraram Ellie desde que ela era apenas um pequeno e frágil recém-nascido. Será que essas mãos poderiam realmente salvar a sua filha? Então ele pensou em Caroline, uma mulher que tinha tudo, mas não tinha nada, uma mulher traída tão profundamente que não acreditava mais no amor, uma mulher que era a figura mais poderosa de Austin, mas também a mais solitária. Caroline queria um filho. Não amor, não casamento, apenas um filho, e ele podia dar-lhe isso. Mason levantou-se e caminhou até a janela. As luzes da cidade se espalhavam pelo céu noturno como 1 milhão de estrelas cadentes. Seu pai tinha vivido uma vida de princípios inflexíveis, integridade, honestidade, sem concessões, e morreu na pobreza. Mason não queria que Ellie chorasse no túmulo do pai, da mesma forma que ele chorou no túmulo do seu próprio pai. Ele pegou o telemóvel e olhou para o cartão de visita que a secretária de Caroline lhe dera, o número pessoal da mulher mais poderosa do Texas. As suas mãos tremiam violentamente, o seu coração batia como um tambor de guerra. Ele pressionou o botão de ligar. O telemóvel tocou 3 vezes. Já tomou a sua decisão? A voz de Caroline soou fria e distante. Mason respirou fundo, olhando para Ellie a dormir, o seu rosto angelical ofuscado pela fraca luz amarela. Sim, disse ele com voz rouca, concordo. O silêncio durou alguns segundos. Depois Caroline respondeu sem a menor mudança no tom de voz. Amanhã de manhã às 8h00, mandarei alguém buscá-lo. A ligação terminou. Mason ficou ali parado, com o telefone ainda na mão, olhando para a noite de Austin. Ele havia cruzado uma fronteira da qual nunca poderia voltar e não tinha ideia de que, a partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. Não apenas por causa do acordo com Caroline, mas porque, às vezes, quando 2 pessoas solitárias se encontram por acaso, o que acontece a seguir é algo que ninguém na Terra pode prever. Exatamente às 8 da manhã, um elegante Mercedes preto parou em frente ao apartamento de Mason. Ele estava lá acordado desde as 6 da manhã, tomou banho e vestiu as roupas mais elegantes que tinha, uma camisa branca que já estava a desbotar e um par de calças sociais velhas. Antes de sair, inclinou-se para beijar a testa de Ellie enquanto ela dormia. Disse à mãe que precisava sair para resolver algo e fechou a porta lá atrás de si. O motorista saiu e abriu a porta do carro sem dizer uma palavra. No interior, havia um leve cheiro de couro caro e o ar fresco do ar-condicionado. Quando Mason se sentou, sentiu como se tivesse acabado de pisar em outro planeta. O carro deslizou pelas ruas familiares de Austin e depois virou para Westlake Hills, onde mansões se escondiam atrás de cercas altas e pesados portões de ferro. Mason nunca tinha pisado ali, apenas sabia que era onde viviam as pessoas mais ricas do Texas. O Mercedes parou em frente a um portão enorme,
Uma câmara de segurança moveu-se, verificou a matrícula e, em seguida, o portão abriu-se lentamente. Uma entrada pavimentada com pedras estendia-se por uns bons 100 metros, ladeada por carvalhos imponentes. No final da entrada, a mansão de Caroline Aldrich parecia um castelo. Mason mal podia acreditar nos seus olhos. A casa, ou melhor, o palácio, era construída em estilo mediterrâneo, com cúpulas brancas, colunas imponentes e janelas enormes de frente para uma piscina azul brilhante nos fundos. O gramado estava aparado com perfeição, como um tapete de veludo. Estátuas de pedra estavam espalhadas pelo jardim, imóveis como sentinelas silenciosas. O motorista abriu a porta. "Sr. Calloway, por aqui, por favor." Mason saiu com as pernas ligeiramente trêmulas. A porta da frente se abriu e uma mulher de meia idade, vestindo um uniforme de governanta, apareceu. "Sr. Calloway, sou a Margaret. A senhora Aldrich está à sua espera na sala de estar." Mason seguiu Margaret por um vasto hall de entrada. O chão de mármore branco polido refletia a luz de um enorme lustre de cristal acima. Pinturas a óleo revestiam as paredes, cada uma provavelmente valendo tanto quanto todo o seu apartamento. O ar estava frio e tão parado que parecia estranho. Sem risos, sem conversas, nenhum dos sons de uma casa normal. Apenas o eco dos saltos de Margaret nos saltos no espaço vazio. Caroline estava sentada na sala de estar, junto a uma lareira de pedra. Ela usava um vestido cinzento claro, o cabelo loiro caía solto sobre os ombros e os olhos azuis acompanhavam cada passo dele. "Sente-se", disse ela, apontando para a cadeira à sua frente. Mason sentou-se. A cadeira era tão macia que ele sentiu como se o seu corpo estivesse a afundar nas nuvens. "Tomou o pequeno almoço?" "Não, senhora." Caroline acenou brevemente para Margaret. Poucos minutos depois, uma pequena mesa foi trazida, cheia de torradas, frutas frescas e pratos, cujos nomes Mason nem conhecia. "Coma", disse Caroline. "Vai precisar de forças." Mason não entendeu o que ela queria dizer, mas estava com tanta fome que não conseguiu recusar. Recusar. Pegou numa fatia de torrada e tentou comer devagar, da forma mais educada possível. Caroline observava-o com um olhar como se estivesse a avaliar algo muito valioso. "Hoje, o Dr. Harrison Cole virá fazer um exame de saúde em si", disse ela. "Análises ao sangue, exame completo. Preciso ter a certeza de que está completamente saudável antes de prosseguirmos." Mason acenou com a cabeça. "Compreendo. Depois disso, o meu advogado fará com que assine um acordo de confidencialidade. Se violar qualquer um dos seus termos, perderá tudo e enfrentará consequências legais muito graves. Compreende?" "Sim." Caroline inclinou ligeiramente a cabeça, os olhos afiados como facas. "Não tem perguntas? Preocupações? Dúvidas?" Mason pousou a torrada. "Senhora, passei a noite toda a pensar. Sei o que estou a fazer e sei por que o estou a fazer. Estou a fazer isso." Ele olhou diretamente para Caroline. "A minha filha está à espera. Não tenho mais o luxo de duvidar ou hesitar." Caroline ficou em silêncio por um momento, depois acenou com a cabeça por um breve segundo. Um lampejo de satisfação passou pelos seus olhos azuis frios. "Ótimo. Gosto de pessoas que sabem o que querem." O Dr. Harrison Cole chegou à tarde. Era um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um rosto calmo. Ele trouxe uma equipe inteira de enfermeiras e uma série de dispositivos médicos, como se estivesse se preparando para uma cirurgia em vez de um simples check-up. Eles tiraram sangue, mediram a pressão arterial e auscultaram o coração e os pulmões. Perguntaram sobre o histórico médico da família, a dieta, os hábitos diários e até mesmo a vida sexual. Mason respondeu a tudo, sentindo como se cada camada invisível da sua armadura estivesse a ser removida. Depois que a equipa médica saiu, o Dr. Cole ficou para conversar com Caroline no escritório dela. Mason sentou-se sozinho na sala de estar, os olhos vagando por cada detalhe da luxuosa mansão. Foi então que ele percebeu que não havia uma única fotografia de família, nenhuma foto de casamento, nenhuma foto de infância, nenhuma foto com amigos, apenas obras de arte e peças decorativas caras, bonitas, perfeitas, mas sem alma. Aquela mansão parecia mais um museu do que uma casa. Mason levantou-se e caminhou até a grande janela com vista para o jardim. A piscina brilhava em tons de azul sob o sol da tarde. Um pássaro pousou na beira da piscina.
Inclinou a cabeça para olhar em volta. Depois bateu as asas e voou para longe. Em que está a pensar? Perguntou Caroline, que estava lá atrás dele de braços cruzados. Estava a pensar. Ele hesitou, depois respondeu honestamente. Esta casa é muito bonita, mas também é muito silenciosa. Caroline deu um passo à frente, ficando ao lado dele. Silêncio é algo que posso comprar, disse ela, com um tom de amargura na voz. Barulho, caos, emoções descontroladas. Essas são coisas das quais não preciso, mas você precisa. Uma criança. Caroline virou-se para ele por um momento. Algo suavizou-se em seus olhos, um toque de fragilidade que ela rapidamente escondeu. Uma criança é para o futuro, para o legado, para coisas maiores do que sentimentos pessoais. Mason não disse nada. Ele se perguntou se ela realmente acreditava no que acabara de dizer ou se estava tentando se convencer. Os resultados dos seus exames são excelentes, Caroline continuou, mudando de assunto. O Dr. Cole confirmou que você está completamente saudável, sem doenças genéticas, sem problemas preocupantes. Então, quando vamos começar? Caroline olhou pela janela. Na próxima semana. Preciso de tempo para preparar algumas coisas. Enquanto isso, você ficará aqui. Mason ficou surpreso, mas minha filha, amanhã, Ellie será transferida para o melhor hospital de Austin, disse Caroline, em um tom que não deixava margem para discussão. Todas as despesas serão cobertas por mim. Sua mãe também terá uma acomodação confortável perto do hospital, para que possa cuidar dela. Mason abriu a boca para dizer algo, mas Caroline já havia se virado. Margaret irá mostrar seu quarto. Descanse, você precisará de forças para o que está por vir e estava por vir. Ela saiu da sala, deixando Mason sozinho no vasto espaço. Ele olhou ao redor da mansão, sentindo-se como um pequeno peixe lançado no oceano aberto. Tudo estava a acontecer muito rápido, muito avassalador, muito além da sua compreensão. Mas quando pensou em Ellie, em ela receber tratamento no melhor hospital, Mason soube que não tinha o direito de reclamar. Ele tinha escolhido entrar neste mundo e agora tinha que aceitar as suas regras. Naquela noite, Mason deitou-se na maior cama que já tinha visto, num quarto de hóspedes tão grande quanto o seu antigo apartamento. O ar-condicionado zumbia suavemente. Os lençóis estavam imaculados e brancos, macios como nuvens. Tudo era tão perfeito que parecia irreal, mas ele não conseguia dormir. Deitado ali, olhando para o teto alto, sua mente girava com imagens de Ellie, sua mãe e tudo o que o esperava pela frente. Mason não tinha certeza do que estava sentindo. Medo, culpa, pena ou alguma emoção estranha que ainda não ousava nomear. Ele só sabia uma coisa. A partir daquele momento, sua vida e a de Caroline estariam ligadas, e que esse vínculo poderia mudá-los de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Uma semana passou como um sonho estranho. Mason morava na mansão de Caroline, tratado como um convidado de honra. Todas as refeições eram preparadas pelo chefe particular dela. Roupas novas eram levadas para o quarto dele. Ele não precisava fazer nada, exceto esperar, mas a espera era mais pesada do que qualquer trabalho físico que ele já tivesse feito durante o dia. Caroline desaparecia em reuniões, viagens de negócios e telefonemas que duravam horas. Ela dirigia o Império Aldrich Holdings como uma máquina que nunca parava. Enquanto isso, Mason vagava pela mansão como uma sombra. Todos os dias ele fazia uma videochamada para Ellie, que havia sido transferida para o St. David's, um dos melhores de Austin. O quarto dela tinha uma janela com vista para o jardim, uma TV grande e enfermeiras que a visitavam a cada hora. Papai, é divertido aqui, disse Ellie através da tela, com os olhos azuis brilhando. A enfermeira me dá sorvete todos os dias e a vovó me conta histórias todas as noites. Mason sorriu, tentando esconder o nó na garganta. Seja boa, querida. Papai vai visitá-la em breve. Onde você está, papai? Por que não vem para casa? Mason congelou sem saber como responder. O papai está a trabalhar longe, querida. Num trabalho muito importante para ganhar dinheiro e ajudar-te a ficar boa. Que trabalho, papá? Não precisas de te preocupar. Prometo que tudo ficará bem. Ellie acenou com a cabeça, confiando nele completamente. E essa confiança partiu Mason. Ele estava a mentir para a filha e odiava-se por isso. Na sétima noite, Caroline chamou-o para o seu escritório. O quarto ficava no segundo andar, com estantes que se estendiam até o teto e uma enorme secretária de carvalho no centro. Caroline sentou-se atrás dela,
com um copo de vinho tinto girando à sua frente. Senta-te, disse ela, apontando para a cadeira à sua frente. Mason puxou a cadeira e sentou-se. Ele percebeu que era a primeira vez que os dois conversavam em particular desde que ele se mudara para lá. Os resultados finais dos exames chegaram, Caroline começou, com a voz tão calma e fria como sempre. Está tudo em ordem, podemos começar. Mason acenou com a cabeça, com a garganta subitamente seca. Começar quando? O silêncio tomou conta da sala e Mason sentiu o coração acelerar a cada segundo. Caroline levantou-se e caminhou até a janela. O luar entrava, cobrindo a sua silhueta com um brilho prateado. Tens medo? Ela perguntou, ainda de costas para ele. Mason não respondeu imediatamente. Ele ficou sentado a pensar e depois decidiu ser honesto. Sim. Caroline virou-se com medo de quê? De muitas coisas, disse Mason lentamente. Com medo de sei se isso é certo ou errado. Medo de me arrepender mais tarde. Medo. Ele hesitou. Medo de você. Medo de mim. Caroline ergueu uma sobrancelha. Não medo de me machucar, Mason rapidamente esclareceu, mas medo de não te entender, de não saber o que você realmente quer. Caroline ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela fez algo que Mason nunca esperava. Ela riu. Não era o riso frio e calculado que ele tinha visto antes, mas um riso curto e amargo, como alguém rindo de si mesmo. Você é a primeira pessoa a me dizer isso, disse ela, sua voz suavizando-se ligeiramente. Todos temem-me, mas ninguém ousa dizer isso em voz alta. Ela aproximou-se e sentou-se na cadeira ao lado dele. Era a primeira vez que se sentavam tão próximos. Você quer saber o que eu realmente quero? Caroline girou o copo lentamente na mão. Eu nem tenho mais a certeza. Mason olhou para ela surpreendido. Pensei que sempre soubesses o que querias. Tu diriges uma empresa inteira. Dirigir uma empresa é fácil. Caroline o interrompeu. Existem regras, números, estratégias, mas a vida... Ela balançou a cabeça. A vida não tem um manual. Ela tomou um gole de vinho, o seu olhar distante. Sabes quando comecei a dirigir a empresa, aos 26 anos? Meu pai teve um derrame e ficou acamado. O conselho queria vender tudo e eu... Tem manual. Ela tomou um gole de vinho, o seu olhar distante. Sabe quando comecei a dirigir a empresa? Quando eu tinha 26 anos, o meu pai teve um derrame e ficou acamado. O conselho queria vender tudo. E eu, uma garota recém-saída da faculdade, tive que enfrentar aqueles lobos do mundo financeiro. E você venceu, disse Mason baixinho. Eu venci, Caroline assentiu, mas levei 15 anos para vencer. 15 anos sem descanso, sem amigos, sem amor, só trabalho, trabalho e mais trabalho. Ela pousou o copo de vinho e olhou diretamente para Mason. Sabe qual foi a pior parte? Quando finalmente tive espaço para viver a minha vida, percebi que tinha esquecido como se fazia. Mason ficou em silêncio, apenas a ouviu. Esta casa tem 12 quartos, Caroline continuou. Eu uso um, tenho 5 carros, conduzo um. Posso comprar qualquer coisa neste mundo, mas não posso comprar uma única noite de jantar com a família. A sua voz ficou tensa. A minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, de cancro da mama. Caroline falou lentamente. A Ali, deitada na cama do hospital, segurando a minha mão, ela disse: Caroline, não seja como eu. Não deixe a vida passar antes de a ter vivido. Prometi-lhe, e no final, ainda assim quebrei essa promessa. Os seus olhos azuis brilhavam sob a luz. Ela chorava, mas recusava-se a deixar as lágrimas cair. É por isso que quero um filho, sussurrou ela. Não apenas por causa do legado, não por causa do conselho, mas porque quero alguém para amar, alguém que não me deixe por causa do dinheiro, alguém que pertença a mim. Ela olhou para Mason e, pela primeira vez, ele viu uma verdadeira vulnerabilidade nos olhos dela. Acha que sou louca? Mason abanou lentamente a cabeça. Não, acho que solitária. Solitária o suficiente para fazer qualquer coisa apenas para não ser mais solitária. Caroline manteve o olhar dele por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Talvez você seja a primeira pessoa que realmente me entendeu. Naquela noite, eles entraram no quarto de Caroline. Um quarto amplo com uma cama king size coberta por lençóis de seda branca, pesadas cortinas de veludo cobrindo as janelas e velas tremeluzentes, enchendo o ar com um suave aroma de lavanda. Mas não havia nada de romântico nisso. Apenas duas pessoas solitárias em pé, uma em frente à outra, num silêncio pesado.
Caroline tirou o casaco, revelando uma camisa de dormir de seda preta. Ela era linda, linda da maneira fria e impecável de uma escultura grega. Mason ficou parado, com os membros rígidos, sem saber o que fazer. Não precisa me amar, disse Caroline, sua voz tornando-se fria novamente, como se reconstruísse uma parede. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. Mason se aproximou, olhando nos olhos azuis dela, procurando algo por baixo do gelo. Tem certeza de que é isso que quer? Caroline não respondeu, apenas acenou com a cabeça. E naquela noite, no quarto da mulher mais poderosa do Texas, duas pessoas solitárias se uniram, não por amor, não por desejo, mas por um acordo, uma transação, uma troca. Pelo menos era o que ambos tentaram dizer a si mesmos. Mas às vezes, as coisas que começam como um acordo terminam de maneiras que ninguém jamais imagina. Naquela noite, enquanto Caroline estava deitada no escuro, de costas para Mason, ela sussurrou algo tão baixinho que ele pensou ter imaginado. Obrigada por não me olhar como um objeto. Mason não respondeu, mas ouviu cada palavra e, pela primeira vez, sentiu algo mudar dentro de si. Não culpa, nem medo, mas compaixão. Compaixão por uma mulher que tinha tudo, mas nunca tinha sido verdadeiramente amada. As semanas seguintes passaram com um ritmo estranho. Durante o dia, Mason ia ao hospital visitar Ellie, sentava-se ao lado da cama dela, lia-lhe histórias, via desenhos animados com ela e tentava agir como se tudo ainda estivesse normal. À noite, voltava para a mansão de Caroline. Eles se encontravam no quarto, faziam o que precisava ser feito e depois cada um voltava para o seu próprio mundo. Pelo menos era assim que as coisas eram no início, mas aos poucos algo começou a mudar. Uma noite, depois de sair do quarto, Mason desceu à cozinha para beber água e não esperava encontrar Caroline lá também, sentada sozinha à mesa de jantar, com uma tigela de macarrão instantâneo à sua frente. Macarrão instantâneo. A bilionária dona de um império estava a comer macarrão instantâneo à meia-noite. Senhora, Mason não conseguiu esconder a sua surpresa. Caroline olhou para cima e, por um breve momento, houve um lampejo de constrangimento em seu rosto, uma expressão que Mason nunca tinha visto nela antes. O cozinheiro foi para casa e eu sei cozinhar mais nada, disse ela com uma voz que parecia quase estar a defender-se. Mason abriu o frigorífico, que estava cheio de ingredientes de qualidade. Carne wagyu, marisco fresco e vegetais orgânicos. Quer que eu cozinhe algo para si? Caroline olhou para ele como se ele tivesse dito algo completamente estranho. Você sabe cozinhar? Mason sorriu, um sorriso verdadeiro, pela primeira vez desde que entrou na mansão. Sou pai solteiro, senhora. Se não cozinhar, a minha filha passaria fome. Ele pegou alguns ovos, um pouco de queijo, ligou o fogão e começou a fazer ovos fritos. O cheiro da manteiga derretendo na frigideira quente espalhou-se pela enorme cozinha. Caroline sentou-se em silêncio, observando-o trabalhar, com os olhos cheios de curiosidade. Onde você aprendeu a cozinhar? Com a minha mãe, respondeu Mason, com as mãos movendo-se rapidamente sobre a frigideira. Quando eu era criança, ficava parado a observá-la cozinhar. Ela dizia que um homem de verdade é alguém que sabe cuidar de si mesmo e das pessoas que ama. Ele colocou o prato de ovos à frente de Caroline. Não é nada de especial, mas tenho a certeza de que é melhor do que macarrão instantâneo. Caroline olhou para os ovos e depois para ele por um momento, seus olhos se suavizaram. Obrigada. Era a primeira vez que ela lhe agradecia sem o disfarce da escuridão daquela noite. A partir daquela noite, as coisas começaram a mudar. Caroline não saía mais imediatamente depois de estarem juntos. Às vezes, ela ficava sentada na cama ou no sofá e começava a conversar. Ela falava sobre o trabalho, sobre reuniões tensas como um fio, sobre rivais esperando uma chance de derrubá-la, sobre as decisões que ela tinha que tomar todos os dias, decisões que podiam afetar milhares de pessoas. Mason ouvia. Ele não entendia muito sobre finanças, ações ou negócios multimilionários, mas entendia como era ser esmagado pela pressão. Ele entendia a solidão. Ele entendia o que significava carregar o mundo nos ombros sem ninguém para se apoiar. Não te aborreces a ouvir-me? Caroline perguntou uma noite. Mason abanou a cabeça. Ninguém se aborrece quando alguém confia nele o suficiente para partilhar. Caroline olhou para ele com uma expressão indecifrável. Você é um homem muito estranho, Mason Calloway. Sou apenas um zelador, senhora.
Não, Caroline abanou ligeiramente a cabeça. É mais do que isso, só ainda não se apercebeu disso. Uma tarde, enquanto Mason estava no hospital a visitar Ellie, ela perguntou de repente: Pai, quem é a pessoa que está a pagar o meu tratamento? Mason congelou. Por que perguntas isso? A avó disse que alguém gentil ajudou a nossa família. Ellie disse, com os seus olhos azuis claros fixos nele. Quero agradecer-lhes. Mason engoliu em seco. Não sabia como responder. É uma pessoa muito especial, querida, disse ele lentamente. Um dia contarei tudo a ti. Essa pessoa é gentil, pai? Mason pensou em Caroline, nos olhos frios, no sorriso raro, no agradecimento trêmulo no escuro. Essa pessoa é complicada, querida, disse ele. Mas no fundo, acho que é uma boa pessoa. Só que a vida a fez esquecer como demonstrar isso. Ellie acenou com a cabeça com um ar pensativo, como uma menina muito mais velha do que a sua idade, como a mamãe Dana. Papai, disse Mason com o coração apertado. A sua filha ainda dizia mamãe Dana, e não mamãe, desde o dia em que Dana partiu. Ellie nunca mais chamou ninguém de mamãe. Não, querida, disse Mason gentilmente. Essa pessoa é diferente. Diferente como? Mason ficou em silêncio por um momento. A mamãe Dana partiu porque tinha medo, mas essa pessoa ficou, mesmo tendo tivesse vivido toda a sua vida com medo. Uma semana depois, o Dr. Harrison Cole voltou à mansão. Mason estava sentado na sala de estar quando ele chegou, segurando uma pasta de couro preta, com uma expressão séria no rosto. Caroline convidou o médico para entrar no seu escritório. A porta fechou-se. Mason não conseguia ouvir o que eles estavam a dizer, mas viu Margaret, a governanta, passar com uma expressão brevemente tensa no rosto. Meia hora depois, o Dr. Cole saiu. Caroline ainda não tinha aparecido. Mason esperou uma hora, duas, mas ainda não havia sinal dela. Finalmente, ele decidiu ir procurá-la. Ele bateu na porta do escritório, mas não obteve resposta. Mason empurrou a porta e entrou. Caroline estava sentada perto da janela, de costas para ele, com os ombros a tremer. Ela estava a chorar. Mason nunca tinha visto Caroline chorar. Nem mesmo na noite em que ela falou sobre a mãe, ela tinha deixado as lágrimas caírem. Ele aproximou-se com um sentimento de constrangimento a torcer-lhe o interior. Senhora Aldrich, Caroline não se virou, a voz rouca e sufocada. O Dr. Cole disse que eu estou grávida. Mason sentiu como se alguém tivesse batido com um martelo no seu peito. Isso é uma boa notícia, não é, senhora? Caroline virou-se, o rosto manchado de lágrimas, mas o que ele viu nos olhos dela não era alegria. Era medo. Você não entende, disse ela, a voz trêmula. Eu estive grávida 2 vezes antes, nas 2 vezes. Ela parou de falar. Mason ficou paralisado. 2 vezes antes. Caroline assentiu, as lágrimas começando a cair novamente. A primeira vez eu tinha 28 anos, com Richard, o homem com quem quase me casei. Abortei com 10 semanas. Depois disso, descobri a verdade sobre ele e cancelei o casamento. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. A segunda vez eu tinha 35 anos. Decidi fazer sozinha, inseminação artificial, mas foi uma gravidez ectópica, quase morri. O médico disse que, depois disso, as minhas hipóteses de engravidar eram quase nulas. Caroline olhou para Mason com os olhos vermelhos. És a minha última hipótese, Mason. E agora o Dr. Cole diz que o embrião se implantou no lugar certo e está a desenvolver-se normalmente. A voz dela quebrou, mas, com o meu histórico, o risco de complicações é muito alto. Ele diz que tenho de descansar completamente, sem estresse, sem trabalhar demais. Ela soltou uma risada amarga e quebrada. Sem trabalhar demais? Ele sabe quem eu sou. Não posso parar. Se eu parar, eles vão destruir a empresa. Mason não parou para pensar. Ele aproximou-se e ajoelhou-se na frente dela. Não estará sozinha, disse ele, com a voz mais firme do que nunca. Parar. Se eu parar, eles vão destruir a empresa. Mason não parou para pensar. Ele se aproximou e se ajoelhou na frente dela. Você não estará sozinha, disse ele, com a voz mais firme do que nunca. Eu sei que sou apenas um zelador. Não entendo de finanças empresariais nem do seu mundo, mas sei como cuidar das pessoas. Sei como ficar ao lado de alguém quando essa pessoa precisa. Caroline olhou para ele com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava a ouvir. Não precisas fazer isso, isso não faz parte do acordo, eu sei. Mason assentiu.
Mas algumas coisas são mais importantes do que um acordo. Ele se levantou e olhou pela janela. O bebê que estás a carregar é meu filho também. Não posso fingir que ele não existe, não posso ir embora como Dana fez. Caroline ficou em silêncio por um longo tempo, então ela fez algo que Mason esperava. Estendeu a mão e segurou a dele. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por não me olhar como um contrato. Mason não disse nada, apenas segurou a mão dela com mais força, e naquele momento, a linha entre um acordo frio e algo mais profundo e caloroso começou a se confundir. A partir daquele dia, tudo começou a mudar de maneiras que nem Mason nem Caroline poderiam ter previsto. Mason não era mais apenas aquele que cumpria o acordo. Ele se tornou a pessoa que ficava ao lado de Caroline todos os dias, aquele que a lembrava de tomar as suas vitaminas na hora certa, aquele que se certificava de que ela comia refeições adequadas, aquele que ficava em frente à sua secretária sempre que ela tentava trabalhar até a meia-noite. No início, Caroline resistiu ferozmente. Não preciso que ninguém cuide de mim, disse ela com a voz fria como aço. Cuidei de mim mesma durante 20 anos e você tive 2 abortos espontâneos. Mason respondeu com um tom inflexível. Quer que aconteça um terceiro? Caroline olhou para ele com raiva, mas depois ficou em silêncio, incapaz de responder. Aos poucos, começou a se acostumar com a presença dele, a alguém perguntando se ela tinha comido, a alguém esperando do lado de fora da porta do escritório para dizer que era hora de dormir, acostumada a alguém que se importava genuinamente com ela como um ser humano vivo, não como uma CEO bilionária que detinha um império inteiro nas mãos. E as barreiras que ela passou anos construindo ao seu redor começaram a ruir. Numa tarde, Mason estava a fazer chá na cozinha quando ouviu Caroline a falar ao telefone em seu escritório. Sua voz estava tensa, aguda. Eu já disse não, Sr. Henderson. Essa decisão é definitiva. Alguns segundos de silêncio, então Caroline continuou, com um tom gelado. Você está a ameaçar-me? Acha que tenho medo de si? Acha que o conselho pode fazer alguma coisa contra mim? Eu detenho 52% desta empresa. O senhor e os seus velhos comparsas podem fazer reuniões até os ossos se transformarem em pó, que nada vai mudar. Então ouviu-se o som de um telefone a ser batido com força na secretária, seguido de uma respiração pesada. Mason bateu suavemente à porta e entrou com uma chávena de chá quente na mão. Caroline estava sentada atrás da secretária, com as mãos a cobrir a cabeça. Quando olhou para cima, o seu rosto estava pálido. Está bem? Estou bem, disse ela, mas a sua voz tremia. É que os abutres estão a começar a cheirar sangue. Mason colocou a chávena à sua frente. O que aconteceu? Caroline hesitou por um momento. Se fosse antes, ela nunca teria partilhado assuntos da empresa com um estranho. Mas agora Henderson, o vice-presidente do conselho, disse ela, cansada, era amigo íntimo do meu pai desde que o meu pai morreu. Ele acredita que deveria ser ele a gerir a empresa, não eu. O que é que ele quer? Ele percebeu que tenho reduzido a minha carga de trabalho, faltado a algumas reuniões importantes, que estou a mudar. Caroline olhou para Mason. Ele suspeita que algo está errado e está a tentar descobrir até encontrar. Um arrepio frio percorreu a espinha de Mason. Ele já sabe sobre nós? Não, Caroline abanou a cabeça. Mas ele tem pessoas a vigiar-me. Tenho a certeza. Ela levantou-se e caminhou até a janela. Se ele descobrir sobre o nosso acordo, vai transformá-lo numa arma. Ele vai divulgar para a imprensa, para os acionistas, para o mundo inteiro. A voz dela estava amarga. Tenho a certeza. Ela levantou-se e caminhou até a janela. Se ele descobrir sobre o nosso acordo, vai transformá-lo numa arma. Vai divulgar para a imprensa, para os acionistas, para o mundo inteiro. A sua voz estava amarga. CEO bilionária paga zelador para lhe dar um filho. Consegue imaginar as manchetes? Mason ficou em silêncio. Ele nunca tinha pensado tão longe. Ele tinha se concentrado apenas em Ellie, na cirurgia, em salvar a sua filha, e tinha se esquecido de que Caroline tinha tudo a perder. Desculpe, murmurou ele. Nunca quis causar problemas para você. Caroline virou-se olhando diretamente para ele. Você não causou problemas. Os problemas já existiam muito antes de você chegar. Ela suspirou. Estou cansada de lutar sozinha. Mason aproximou-se. Você não está mais sozinha. Caroline olhou para ele, algo brilhando em seus olhos, algo que ela ousava nomear.
Por que estás a ser tão gentil comigo? Já tens o que precisavas. A tua filha está a receber tratamento. Tudo o que tens de fazer é seguir o contrato à risca. Nada mais. Mason ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque me lembras alguém que o meu pai... Mason disse que ele era o tipo de homem que carregava tudo sozinho, nunca se queixava, nunca pedia ajuda e, no final, morreu sem ninguém a segurar a sua mão. Ele olhou diretamente para Caroline. Não quero que mais ninguém acabe assim, nem mesmo tu. Caroline ficou ali em silêncio. Depois fez algo que não fazia com ninguém há muitos anos. Deu um passo à frente e encostou a cabeça no ombro de Mason. Não disse nada, apenas se inclinou sobre ele, buscando um pouco de calor nos braços do homem que contratara para lhe dar um filho. Mason também não falou nada, simplesmente ficou ali, deixando-a encostar-se. E naquele momento, ambos compreenderam que o que quer que estivesse a acontecer entre eles tinha ido muito além dos limites de um acordo. Nos dias que se seguiram, Mason começou a ver mais claramente quem Caroline realmente era. Ela não era apenas a bilionária fria no palco, tomando decisões com uma assinatura. Ela também era a mulher que acordava às 3 da manhã com pesadelos sobre a mãe. Era a mulher que se sentava sozinha à noite a ler livros infantis, os mesmos que a mãe costumava ler para ela. Ela era a mulher que guardava um velho ursinho de peluche na gaveta da cabeceira, o último presente que a mãe lhe deu antes de morrer. Os mesmos que a mãe costumava ler para ela. Ela era a mulher que guardava um velho ursinho de pelúcia gasto na gaveta da cabeceira. O último presente que a mãe lhe deu antes de morrer. Uma noite, Mason acordou abruptamente com o som de um choro abafado. Ele seguiu o som pelo corredor até um quarto no fim. Um quarto que nunca tinha visto aberto desde o dia em que se mudou. A porta estava ligeiramente entreaberta. Mason empurrou-a suavemente. Caroline estava sentada no chão, segurando uma velha caixa de madeira velha, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Mason bateu levemente na moldura da porta. Caroline olhou rapidamente para cima e enxugou as lágrimas. O que... o que está a fazer aqui? Eu ouvi. Mason hesitou. Está bem? Caroline olhou para a caixa no seu colo. Dentro havia fotografias antigas, algumas cartas manuscritas e uma pulseira de prata manchada. Hoje é o aniversário da morte da minha mãe, disse ela com a voz rouca. Passaram 29 anos. Mason entrou no quarto e sentou-se ao lado dela. Este quarto era diferente de todos os outros da mansão. Não havia móveis luxuosos, nem obras de arte caras, apenas uma pequena cama de solteiro, uma mesinha e as paredes cobertas de fotografias. Fotos de uma mulher loira, gentil e sorridente, segurando uma menina nos braços. Este era o quarto da minha mãe, sussurrou Caroline. Mantive tudo igual desde o dia em que ela morreu. Ninguém entra aqui, nem mesmo os funcionários da limpeza. Ela entregou uma foto a Mason. Esta foi a última foto que tiramos juntas, uma semana antes de ela falecer. Mason olhou para ela. Caroline tinha cerca de 11 ou 12 anos, sorrindo alegremente ao lado da mãe. Os olhos da menina na foto eram brilhantes e inocentes, nada parecidos com a frieza da mulher ao lado dele agora. Ela era linda, disse Mason. Ela era a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci, sussurrou Caroline. Ela não se importava com dinheiro ou poder. Ela só queria uma família feliz. Ela queria me ver crescer. Ela queria netos para abraçar. Sua voz falhou, mas nada disso se tornou realidade. Mason não sabia o que dizer. Ele simplesmente ficou sentado em silêncio, deixando que o silêncio entre eles se tornasse algo diferente de solidão. Você sabe, disse Caroline depois de um longo tempo. O bebê que estou a carregar. Se for menina, quero dar-lhe o nome da minha mãe. Qual era o nome dela? Leonor. Caroline sorriu levemente através das lágrimas. Eleanor Rose Aldrich. O coração de Mason bateu forte. Eleanor Ellie, exatamente o mesmo nome da sua filha. Ele não disse em voz alta, mas a coincidência parecia um fio invisível que de repente os unia. É um nome lindo, disse ele suavemente. Caroline acenou com a cabeça e então fez algo que não ousou fazer com mais ninguém durante muitos anos. Começou a contar a Mason sobre a sua infância, sobre as tardes a ler no jardim com a mãe, sobre os jantares simples em família antes do pai ficar consumido pelo trabalho, sobre os seus sonhos de infância, não de se tornar CEO ou bilionária, mas de ter uma vida normal com uma família normal.
E Mason ouviu até os primeiros raios da manhã entrarem pela janela. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Caroline adormeceu com a cabeça apoiada no ombro de Mason no ombro e, pela primeira vez em muito tempo, não teve pesadelos. 2 meses se passaram. A gravidez de Caroline progredia tão bem que nem ela ousava acreditar. Todas as semanas, o Dr. Cole ia à mansão para um check-up. Ele sempre acenava com a cabeça, satisfeito, e às vezes até se permitia um sorriso tímido. Algo raro para alguém que trabalhava na medicina há tantos anos. Tudo estava bem, muito bem, ele costumava dizer. A barriga de Caroline tinha começado a curvar-se ligeiramente, o suficiente para ser notada sob o tecido macio dos vestidos largos que ela vinha usando ultimamente. Uma curva pequena e frágil, mas era o milagre pelo qual ela esperara a vida inteira. E a pequena lutadora de Ellie Mason finalmente tinha sobrevivido à maior cirurgia da sua vida. A notícia do hospital chegou numa terça-feira de manhã. Pernas cederam quando ele ouviu as palavras. A cirurgia foi bem sucedida. Os joelhos dele bateram no chão ali mesmo, no corredor lotado, com as duas mãos cobrindo o rosto. Ele não se lembrava por quanto tempo chorou. Só se lembrava do cirurgião-chefe colocando a mão no ombro dele, com a voz profunda e gentil. É muito forte. Fizemos tudo o que podíamos e ela respondeu. A operação durou 8 horas. 8 horas que pareceram uma vida inteira para Mason, mas agora, finalmente, havia uma resposta. Ellie precisava de mais algumas semanas para se recuperar antes de receber alta. Mas a cada dia que passava, Mason via a cor voltar às suas bochechas, a sua voz ficava mais alegre, o seu riso enchia o quarto do hospital. Sempre que Mason a visitava, Ellie perguntava, Papá, quando é que posso ir para casa? Com os seus olhos azuis brilhando de esperança. Princesa. Mason abraçou-a com força e beijou-lhe a testa, sentindo uma onda de alívio espalhar-se pelo seu peito. Pela primeira vez em muitos anos, Mason sentiu como se a vida estivesse a abrir uma nova porta para ele, uma porta quente e cheia de esperança. Ele não fazia ideia de que, enquanto saboreava essa pequena alegria, outra tempestade se formava silenciosamente. Uma tempestade que não viria do hospital, mas do lugar que ele menos esperava, o mundo de Caroline Aldridge. Minha querida amiga, se ficou comigo até este exato momento, talvez também sinta isso. A história entre Mason, Ellie e Caroline, que começou como um acordo frio e preciso, não é mais apenas uma transação. Tornou-se algo mais difícil de nomear, mais difícil de medir e talvez mais difícil de escapar. Será que Caroline será forte o suficiente para proteger a criança que cresce dentro dela, enquanto ainda salvaguarda o império que sacrificou toda a sua juventude para construir? Será que Mason, o homem que parecia ter entrado nesse mundo apenas pelo bem da sua filha, realmente terá coragem de se colocar entre as duas metades da sua vida? De um lado, Ellie, a única coisa que ele tem. Do outro, Caroline, uma mulher que parece intocável, mas é mais frágil do que qualquer outra pessoa. E esses dias tranquilos, quanto tempo eles realmente podem durar antes que a próxima tempestade chegue? Se quiser ouvir a próxima parte desta história para ver quais escolhas abrirão um novo caminho para os três, não se esqueça de clicar em inscrever-se, ativar o sino de notificações e deixar um comentário. Quero a parte 2. Quem sabe o seu comentário seja a razão pela qual a parte 2 saia mais cedo do que você imagina.